Fala galera, eu sou a Jaqueline do canal Mãe Sou Eu e hoje vamos trazer mais um vídeo falando sobre maternidade e um tema bastante polêmico, bastante perguntado. E hoje nós vamos esclarecer para você uma dúvida e vamos falar sobre os 5 reais indicativos para você recorrer a uma cesariana. Quando eu rodo a vinheta, já deixa o seu like aqui porque isso ajuda muito a divulgação do vídeo. Vamos pro vídeo? Então, nesse mundo da maternidade, tem sempre dois extremos, né? Quando nós vamos ter os nossos bebês pelo SUS, sempre há aquela preocupação porque existe uma cultura de que o parto normal ele é forçado até a última circunstância. A cesárea realmente no SUS ela é feita em último caso. E temos o outro lado também, muitas mulheres que têm planos de saúde e que os médicos já começam, a partir das semanas em que a gravidez vai evoluindo, o médico já começa a te botar o terror e que você tem que marcar uma cesariana e que você não vai ter passagem e que o parto vai demorar e que seu bebê é grande. Então, acaba que diante de uma pressão muito grande de um profissional, muitas vezes, porque isso engloba vários fatores, para alguns médicos que não são adeptos à questão do parto natural, é muito mais cômodo para ele ir para o hospital, para a maternidade com a sua cirurgia agendada, do que ficar aguardando que você entre em trabalho de parto. E quando você entrar em trabalho de parto, esse trabalho de parto pode durar horas e ele tem que ficar ali te monitorando. Então é muito mais cômodo, marcou de horário, você vai lá, ele tira o bebê e pronto. Porém, hoje em dia é muito difundida essa questão da naturalização do parto, que é melhor para a mulher, melhor para o bebê vem na hora correta que ele tem que vir, não é retirado quando se completam 39, 40 semanas. Então existe um número muito grande de mulheres que mesmo podendo, né, pagar por uma cirurgia, tendo um plano de saúde, elas optam pelo parto natural, pelo parto humanizado. Mas ainda assim, existem indicativos de que você não possa ter o seu bebê por via natural por algumas complicações que podem ocorrer. Salvo esses casos, é muito importante que você converse com seu médico sobre o tipo de parto que você deseja ter. Também, se você não tiver nenhum indicativo e você quiser ter uma cesariana, não vejo nenhum problema nisso. A mulher pode escolher sim o tipo de parto, pode optar por não ficar horas em trabalho de parto. Eu acho que é uma coisa muito particular e que tem que ser muito respeitada. Porém, a gente vê muitas mulheres que gostariam muito de tentar sim o parto natural e são induzidas por profissionais a fazerem uma cirurgia. Então, se você tem o seu plano de saúde, você pode trocar de médico, você pode procurar uma enfermeira obstétrica, você pode contratar uma doula, porque não adianta também você ser adepto ao parto natural e você estar sendo acompanhada por um médico que é cesarista, que não faz parto natural. Então, você já pode começar a discutir com o seu médico nas primeiras semanas de gestação. Mas vamos para os casos que realmente há um indicativo para cesariana. Primeiro caso, você vai ver no seu ultrassom, isso daí você já vai conseguir saber bem antes da data de você ter o seu parto e provavelmente você vai ser orientada a respeito pelo ultrassonografista, pelo seu médico. É a placenta prévia. A placenta prévia é o seguinte, é como se ela estivesse antes do bebê. E ela obstrui a passagem do colo do útero. Então, se você entrar em trabalho de parto, a placenta ela vai vir primeiro ou ela vai ficar ali atrapalhando a passagem do bebê. Então não tem como ter um parto normal quando você está com esse quadro de placenta prévia, que a placenta está antes do bebê. Então, nesse caso, quando você vê esse posicionamento da placenta, não tem jeito, tem que ser feita uma cesariana. O segundo caso é quando o bebê está com uma apresentação córmica. E como que é isso? O que é uma apresentação córmica? Então, peguei esse ursinho aqui para ilustrar. Eu até tenho um bebê em casa, mas ele já tá com quase 9 quilos, então é bem impossível fazer qualquer coisa que precise segurar ela por muito tempo. Você vai ver no seu ultrassom. Apresentação cefálica. O bebê
está de cabeça para baixo, que é a melhor posição para você poder ter um parto normal. Tem a posição pélvica, que o bebê está com o bumbum, com a pelvis para baixo. A posição podálica, que ele fica de pezinho para baixo. E a posição córnica é quando ele fica assim, ó, atravessado. Então, as costas do bebê, elas ficam para baixo, mais ou menos, né, aqui no colo do útero. E o que que ocorre? Existe sim alguns exercícios que você pode fazer. Se você tiver 22, 25 semanas e o bebê estiver nessa posição, você tem alguns exercícios que você pode fazer que podem induzir o bebê a fazer mais um giro e ficar na posição cefálica. E também existe uma manobra que pode ser feita, isso daí quando você já estiver em trabalho de parto, provavelmente. Os próprios médicos podem fazer, né? Mas geralmente quem trabalha para fazer esse tipo de manobra são os médicos que são mais adeptos ao parto natural. Se você estiver tratando com o médico cesarense, ele automaticamente vai te mandar para cesárea. Porém, existe uma situação nesse caso que muitas vezes o bebê ele se aloja nos nossos ossos do quadril, né, os nossos ossos pélvicos, e ele fica meio que presinho nessa posição. Então as manobras não funcionam, então é um indicativo sim de você fazer uma cesariana. Pode ser que você consiga reverter essa posição, mas o bebê não vai sair desse jeito, né? A menos que você consiga dobrar ele no meio, ele não é tão molinho quanto o meu ursinho. Então é um indicativo de cesariana a posição córnica do bebê. Prolapso do cordão. E o que é isso? O cordão umbilical, ele vem antes do bebê. Ao invés de começar a sair as primeiras partes do bebê, vem o cordão umbilical. E o que ocorre nesse caso? Se tiver em trabalho de parto e começar a dilatação e nascer primeiro alguma parte do cordão, é bem provável que você tenha que correr para fazer uma cesariana ou usar o fórceps. Por quê? O cordão saiu e o bebê vai passar junto. Nesse momento que ele passa junto, ocorre um estrangulamento do cordão umbilical. E esse estrangulamento vai impedir que o cordão leve sangue e oxigênio. Lembrando que enquanto você não termina o parto, o cordão é cortado, o oxigênio e o sangue para o bebê, eles ainda vêm do cordão. Quarto caso indicativo para cesariana é a ruptura da vasa prévia. Mas o que é isso? Então, é uma ruptura no cordão umbilical ainda durante a gestação, antes do parto. Isso é muito fácil de ser acompanhado você fazendo um ecodoppler. O Doppler durante a gravidez, ele vai verificar todas as estruturas que levam sangue, a placenta, o cordão, todas as artérias, as veias, e verificar se existe algum que está fino, que precisa de uma atenção melhor. Geralmente, esse tipo de situação de ruptura de vasa prévia só acontece quando você já teve um quadro de afinamento do cordão. E ainda não tem muitas literaturas para dizer por que isso ocorre, por que o cordão é fino, por que em alguns casos não é. Então é importante você observar. E se durante o Doppler teve isso, é bem provável que você tenha sim que fazer uma cesariana. E muitas vezes o bebê tem que ser até retirado um pouco antes, porque devido ao fato do cordão não estar levando o suprimento necessário, pode haver restrição de crescimento e uma série de outros fatores. E se a gravidez for até as 40 semanas, não é muito interessante tentar o parto normal, porque devido, né, aos giros que o bebê faz para sair, a pressão que esse cordão pode sofrer, ele pode acabar se rompendo e isso pode acabar causando problemas. Então esse é sim um indicativo real para um parto cesáreo. E o quinto caso é o caso mais grave que pode ocorrer, que é o descolamento placentário, descolamento de placenta. Isso costuma ocorrer muito no comecinho da gravidez, né? Algumas gestantes precisam de usar um medicamento chamado Ultrogestan, que ele ajuda a fixar a placenta. Por algum motivo que ainda não se tem todos os estudos divulgados, a placenta ela sai antes da hora, porque durante o trabalho de parto, o bebê sai e logo depois a placenta ela é expelida. Por algum motivo, essa placenta ela começa a se desprender.
Quando existe no começo da gravidez, o descolamento de placenta, geralmente em algum ponto da placenta ela é descolada, então com repouso e um medicamento, em muitos casos é possível corrigir esse problema e a gravidez seguir. Porém, no final da gestação, isso pode agravar muito o caso. E o sintoma disso é o sangramento excessivo. Não é pouco sangue, é muito sangue. Se você passar por isso, né, você com certeza vai perceber. Qualquer quantidade de sangue durante a gravidez, né, é preocupante. Mas caso de descolamento placentário, uma quantidade absurda de sangue. Tanto é que a mulher precisa ir imediatamente para o hospital, porque precisa de transfusão de sangue. É um quadro muito grave mesmo. Sério risco de perda materna, perda fetal. Então é um caso que tem que ser muito bem avaliado, muito bem cuidado. Então, nesse caso, se você teve lá no início da gravidez, durante aqueles primeiros ultrassons que a gente faz, se teve algum tipo de descolamento, se você precisou fazer um tratamento com ultragestan, se você pode fazer um repouso, é bem possível que você precise fazer uma cesariana, porque se você começou a ter um descolamento de placenta no começo da gravidez, é bem provável que no final da gravidez você também possa ter. Não é via de regra, tem pessoas que passam por essa situação no início da gravidez e ao chegar ao final tá tudo certo, não precisa de nenhum tipo de intervenção, mas é bem recorrente. Outra situação também que pode levar ao descolamento de placenta são quedas, porque o trauma, aquele alto impacto ali, pode levar sim ao descolamento da placenta. O que você tem que fazer? Evite ao máximo cair. Não use salto alto. Se você for subir e descer a escada, esteja acompanhada e peça ajuda. Peça o seu marido para descer a escada na sua frente, para subir atrás de você, para poder te dar um suporte. Evita lavar chão de casa, qualquer coisa que você possa escorregar, que você possa cair. Se você for sair de carro, não use o cinto de 3 pontas. A partir do momento que você descobriu a gravidez, você jamais deve usar o cinto de 3 pontas. O que você deve fazer? Antes de você sentar na poltrona do carro, você passa o cinto. E depois que você sentar, você passa só aquela parte aqui no seu ombro, a barriga. Porque se acontecer qualquer coisa, com um impacto mais leve que seja, aquele cinto que vai aqui na barriga, ele pode causar assim um descolamento placentário. Então é uma coisa muito séria, uma coisa muito importante de você observar. É uma coisa que além de poder trazer algum prejuízo para a vida do seu bebê, pode trazer também para a sua vida. Então é um caso que ninguém quer passar, né? Existem alguns outros também indicativos de cesariana, mas esses aqui são os mais relevantes. E o que acontece? Não quer dizer que se você não estiver enquadrada em nenhum caso desse, você vai conseguir ter o parto normal. Se o seu trabalho de parto evoluir muito bem até certo momento e depois não evoluir mais, mas com certeza você vai estar sendo acompanhado pelos médicos, você vai saber qual momento que é seguro, que não é. Mas se você quer muito ter um parto natural, não aceite antes de você tentar as pessoas te falarem que é melhor não, que é melhor você optar por uma cesariana. Tente. Se você tentar e o seu bebê não quiser vir de parto natural, pelo menos você tentou, pelo menos você foi até onde deu. E se você ainda tem alguma dúvida, se você quer falar, você quer saber mais a respeito desses assuntos abordados, você pode deixar um comentário aqui no vídeo, você pode procurar a gente também no Instagram. Estamos lá com a página @amãesoueu1. E lá eu tô sempre postando dia a dia e tô sempre também respondendo no direct, você pode fazer contato através de lá. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like, porque isso ajuda muito a divulgar o nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que está grávida, que está em dúvida de qual parto que vai escolher. E sempre fique ligado aqui, porque semanalmente nós estamos postando vídeos com muitas dicas sobre maternidade, sobre diversidades no universo feminino. Um beijo e até o próximo vídeo.